Fala, palestrinos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, mais um atropelo do Verdão na Libertadores. Palmeiras que tem números impressionantes na Libertadores, já são 18 jogos de invencibilidade fora de casa, 20 gols marcados em 4 jogos, destaque para Rafael Veiga, que marcou 3 gols na partida. Vamos dar uma olhada aqui no vídeo bem legal de análise pós-jogo do programa Linha de Passe da ESPN Brasil. Abel Ferreira, que também cobrou o Wesley após um gol impedido. Galera, quero te convidar para se inscrever aqui no nosso canal, deixa aquele like aqui no vídeo, ativa o sino das notificações para você estar recebendo todos os vídeos aqui do nosso canal. Quero dar os créditos do vídeo à ESPN Brasil, o grupo Disney. Vou estar deixando o link do canal da ESPN Brasil na descrição como créditos ao vídeo. Mas é isso, sem enrolação, vamos lá para o vídeo. Linha de Passe é a nossa hashtag, inclusive, para você seguir participando e nos seguindo no Twitter. Vamos mudar de jogo. É mais um brasileiro vencendo, feliz. O Palmeiras, e quanta felicidade para o torcedor do Palmeiras, né? O Palmeiras atropelou mais uma vez, fez 5-0 no Independiente Petroleiro. Tinha enfiado 8 aqui em São Paulo, hoje 5-0 lá na Bolívia. Começamos o assunto, o tema, com o resgate do que disse o técnico, de coisas importantes ditas pelo técnico Abel Ferreira. Vamos lá. Não, para mim todos os jogos são difíceis e fomos nós que tornamos o jogo fácil. O Palmeiras tornou o jogo fácil. Acho que fomos sérios, fomos competentes e fomos uns justos vencedores. Mas foi o Palmeiras que tornou o jogo fácil. Vejo que passa aos meus jogadores, é assim que jogamos futebol. As regras de futebol são claras. Jogamos para fazer golos e para não deixar que o adversário faça na nossa. Durante o tempo que for possível. Se tivermos bola é para atacar. Se quando não temos bola é para defender. E eles sabem disso. E eu fiquei triste porque tem a ver com foco e concentração. Eu entendo que o Wesley esteja chateado por não jogar o que ele quer. Mas ele tem que entender que a concorrência é muito forte. E quando a equipa precisa dele, ele tem que dar uma boa resposta. E para mim foi falta de foco e concentração nas tarefas, que é aquilo que eu peço aos jogadores. Se sai bem, se sai mal, se hoje vamos jogar bem ou mal, eu deixo que os jogadores possam errar porque faz parte. Agora, quando nós não somos focados, quando nós não somos relaxados, que foi o caso, foi pura falta de concentração e ler o que estava a passar no jogo. Era um golo feito e que deveríamos ter feito esse golo, mas é a minha forma de ser e de estar, não vou mudar agora, se calhar sou o eterno insatisfeito, sim, mas os meus jogadores sabem o quanto eu gosto deles, os meus jogadores sabem o quanto eu os admiro e os respeito. Eu acho que vocês entendem que esta é uma equipa muito focada, é uma equipa muito séria, muito competente. Eu já disse que não vamos ganhar sempre e temos de estar preparados para perder. Eu sei que nem vocês estão preparados para que o Palmeiras perca. A exigência é cada vez mais e maior. Mas estes são os mesmos jogadores que o ano passado ninguém dava como favorito. E este ano já o Palmeiras é o maior favorito. Nós somos os mesmos jogadores, o mesmo treinador, nada mudou. O que nós vamos continuar a fazer é o nosso caminho. É preparar o próximo jogo, é perceber quais são os jogadores que nos podem ajudar, é quando temos que tirar uns jogadores em detrimento do outro e fazer aquilo que eu disse desde que cheguei ao Brasil, que é fazer gestão de energia para jogar na máxima força. É isso que vamos fazer e é isso que nós temos feito e é isso que o calendário brasileiro nos obriga a fazer gestão para jogar na máxima força. Eles sabem que eu disse ao intervalo, o nosso objetivo para esta segunda parte é fazer o maior número de golos possível e manter a nossa baliza a 0. Esse é o objetivo para essa segunda parte. E o que eu procuro fazer, o que eu passo aos jogadores é o que eu me cobro a mim mesmo. Eu quero ser melhor a cada dia, a cada treino, a cada jogo, e é isso que eu espero que os meus jogadores, é isso que eles têm feito, querem ser, eu já o disse também, eles têm essa vontade, têm esse desejo dentro deles de ser cada vez mais e cada vez melhores, ser exigentes entre eles, ser uma equipa que se cobra uma da outra, mas de forma, uns dos outros, mas de forma positiva, e os resultados e os recordes aparecem de forma natural. Não é uma obsessão, nós não temos obsessão por nada, a nossa obsessão é pelo trabalho. Essa sim é a palavra mágica. Quando me perguntam qual é o segredo do sucesso, é o trabalho com qualidade e, logicamente, com os jogadores deste nível, com ou tão importante como os jogadores, é as características e os seres humanos que eu tenho à minha frente e é por isso que nós
Nós somos tremendamente competitivos e os resultados depois, como disse, e os recordes aparecem de forma natural. Eles sabem que eu não meto lá no quadro, temos que bater este recorde ou aquele, não. Temos que bater o recorde individual. Temos que ser melhor hoje do que aquilo que fomos ontem. Mais vitórias por 3 ou mais gols de diferença nas últimas 5 edições da Libertadores. Palmeiras, 16 vitórias por 3 ou mais gols de diferença. Abel Ferreira, 9, ou seja, 9 das 16 com ele. Flamengo, 8, Boca Juniors, 7. O Palmeiras chegou a 20 gols, né? O recorde, numa mesma fase de grupos, pertence ao River Plate, 21, e o Palmeiras tem mais 2 partidas a realizar, ou seja, deve superar este recorde, né? E essas 2 partidas serão no Allianz Parque, dentro de casa. Deve superar. O Palmeiras está, né, aumentando seus próprios recordes, suas próprias marcas, jogadores inclusive batendo recordes individuais. Eu acho que o que chama a atenção, e esses números mostram bem porque eles são legais, porque eles não falam apenas deste jogo, né? Esses números falam de uma trajetória e de uma fome que o Palmeiras tem, sim, de gols, de tentar aumentar o placar. Isso em 2022 está muito mais claro e hoje, especialmente, é impressionante, porque por mais que seja um adversário frágil, e ficou claro mais uma vez que é um adversário muito frágil, a gente está falando de um time que joga quase 3.000 metros de altitude. E a altitude praticamente não foi tema nessa partida, né? E me impressiona justamente a fome e o desejo de continuar fazendo gols, mesmo com a necessidade nula praticamente de fazer esses gols, né? Porque o Palmeiras poderia muito bem, depois de ter feito 2-0, 3-0, dizer, não, agora eu vou parar, até porque esse é um jogo no qual o desgaste físico é maior, você está jogando a 2.800 e lá vai pedrada ali de metros de altitude, portanto, isso poderia ser uma dificuldade a mais. E não foi, né? Foi um Palmeiras sempre presente, sempre no ataque, querendo aumentar o seu placar, então realmente é um time que está jogando em altíssimo nível e acho que, claro que no calendário do futebol brasileiro você não vai jogar em altíssimo nível 3 jogos por semana, você não vai jogar todas em altíssimo nível, mas tem sido muito comum, tem sido muito constante e hoje, até pela escalação do Abel, surpreendente até, eu diria, até mesmo pela altitude, a escalação do time titular, esse é hoje o time titular do Palmeiras, com o Verón inclusive no lugar do Scarpa, até pela escalação do time titular, o Palmeiras conseguiu mais uma vez mostrar esse bom futebol. Agora, ele fala ali que não quer saber de recordes, etc e tal, mas cada vez esses recordes vão sendo aumentados ou estabelecidos, né? Hoje eu acho que chega a empatar agora com o Flamengo e com 17 jogos com o Flamengo. Chegou a 20 jogos de invencibilidade fora de casa. É um recorde. Já era o time, esse agora, com o maior número de gols de toda a história da primeira fase da Libertadores, com 3 jogos. Agora vai com 5, provavelmente vai passar para ser com 4 jogos, né? Veiga hoje vai como maior artilheiro. Enfim, são recordes atrás de recordes. Agora, essa bronca no Wesley, eu acho que o Wesley tem que abaixar a cabeça e treinar muito. Por quê? O Wesley estava à frente do Verón ultimamente, porque o Verón não estava correspondendo, aquele Verón que a gente esperava que fosse, e parece que vai ser mesmo, né? Um grande jogador, um titular absoluto desse time e tal, mas teve contusão e tal, não teve um início no time profissional como se esperava. E aí o Wesley passou a ter oportunidades. E bem, foi bem várias vezes. Mas do jeito que eu vi o Abel falando dele ali, rapaz, e do jeito que o Verón está correndo e jogando novamente, eu acho que vai ficar... A batata tá assando bastante aí pro Wesley. Eu tô com o Jean, o Verón é titular desse time hoje. O Palmeiras ideal aí, se a final da Libertadores fosse amanhã, o Verón joga. Fui até conferir os números aqui, o nosso Rodolfo Rodrigues ajuda, viu, Mauro? 18 jogos como visitante sem perder, que é um recorde, e 12 ao todo de invencibilidade. E aí foi o Atlético hoje com 17 que igualou o Flamengo e Sporting Cristal, que é o recorde histórico, né, de invencibilidade na competição. Mas 18 jogos fora de casa sem perder em Libertadores é uma coisa... realmente de outro mundo. Olha, o Palmeiras divulga aqui, 20 jogos, se o Palmeiras pode ampliar se não perdesse, 20 jogos seguidos sem perder fora de casa, que é o recorde absoluto da competição. São 17 como visitante, comando do adversário,
e 2 em campo neutro. É isso. Então o Palmeiras está contando as duas finais. Né? O Palmeiras põe na conta as duas finais. O número do Rodolfo aqui é como visitante. Visitante na casa do são adversário. 18. Exatamente. Perfeito. A gente falou do Chelsea outro dia, lembra que tinha a mesma coisa. Hoje, por exemplo, teve o Liverpool, que é o primeiro a chegar com 6 vitórias fora, né? Porque o Bayern, quando foi campeão com 100%, teve aquela semifinal na bolha lá de Portugal. É verdade. Mas é impressionante de qualquer maneira. Agora, primeiro acho que vamos para a questão do Wesley primeiro. Eu entendo porque a gente está lidando com pessoas, mas eu acho que o que aconteceu com o Patrick de Paula, por exemplo, deve servir para que os outros jogadores, principalmente os mais jovens do Palmeiras, todos, mas os mais jovens que estão em formação, entendam como trabalha o seu técnico. E o Palmeiras tem um técnico ali que é completamente dono da situação. Não é só por causa dos títulos, é pela maneira como os jogadores o respeitam, as referências do time respeitam o técnico. Então, eu acho que essa falta de concentração tudo é aceitável, mas nesse caso, dentro do que a gente pode criticar, é a crítica máxima possível para o Wesley, que é um cara que deveria estar ali querendo brigar por posição. E aí deveria estar ligadíssimo. Mais até do que, por exemplo, um Veiga, né, que entra ligado em todos os jogos. Então, quando o Abel manda esse recado, e ainda mais, como vocês disseram, com o crescimento do Verón, acho que, sabe... Primeiro, o Palmeiras mostra que tem um elenco, a gente elogia sempre bastante o elenco do Palmeiras aqui, tem gente que critica, a gente não acha o melhor, eu não acho o melhor elenco do país, mas é um elenco que tem mais fartura do que a média. Fica muito claro que sai um jogador ali com bom potencial, com drible, um jogador que pode resolver jogos individualmente, que tem facilidade para jogar pelo lado do campo, um jogador rápido, de qualidade, e entra um outro ali que era o mais promissor no início, que sofreu bastante, teve contusões. Sempre gosto de lembrar que, para mim, a assistência mais importante da última temporada foi a dele contra o Atlético em Minas, porque foi o jogo mais difícil que o Palmeiras teve em toda a temporada de sucesso do ano passado, e aquele lance foi essencial para o Palmeiras se classificar. Esse cara está ganhando a posição e o Wesley, ao contrário, está pouco concentrado. Sei lá, é uma coisa para o Abel tentar administrar, até porque, queira ou não, o jogador dessa idade e revelado pelo clube é um patrimônio com valor. Né? Então, é bom que ele jogue e se mostre um jogador bem comprometido. Uma outra questão, isso me chamou bastante atenção. O Palmeiras jogar com os titulares. Eu sei que a tabela do Palmeiras não é uma tabela complicada. O Palmeiras tem 5 dias para jogar com o Fluminense a próxima partida e depois ter jogo com a Juazeirense. Ali o Abel pode poupar o time, colocar um time reserva. Mas eu me lembro da entrevista dele, quando ele falou que o time se preparou para o Mundial, se preparou para a decisão da Copa, não se preparou para o estadual, e que isso poderia cobrar lá na frente um preço pela parte física. Por isso eu me surpreendi. Porque eu acho que ele está num período em que ele pode segurar bastante. Agora, mas acho que foram 2 jogos, né? Também não faz bem para o jogador. Mas o ponto é, de repente ele poderia Meleque e Juazeirense, né? Talvez ele pudesse pôr o time mais forte no fim de semana para já matar o confronto. Então, mas... Né? E aí hoje dá uma... É que eu gosto de lembrar uma coisa. Tudo bem que é uma situação nova para ele, porque ele teve que acelerar a preparação física. Mas eu também lembro que na Libertadores, ano passado, após a eliminação... após eliminar o São Paulo da Libertadores, ele, para mim, deu uma declaração que era a que mais mostrava a diferença do que era um planejamento perfeito do Palmeiras e um planejamento horroroso do adversário eliminado. Ele falou, eu tenho todos os jogadores inteiros, 2 jogadores por posição para utilizar naquele momento. Eu imagino que ele quer algo parecido nessa temporada quando chegarem jogos grandes. Eu acho, Birner, que ele... E eu confio muito na equipe dele para fazer isso. Por isso eu fiquei um pouco surpreso. Não sou cientista do esporte, só estou chamando a atenção aqui porque a gente estava numa discussão de futebol. Não é para plantar uma verdade, mas eu acho que a equipe dele é uma equipe muito competente. Só lembrando disso, porque ele mesmo falou dessa preocupação com a parte física depois de ganhar o estadual esse ano. Mas eu acho que esse é o ponto que você tocou, ele é essencial. É óbvio que não foi ao acaso, é óbvio que não foi uma coisa dizendo... Ele está pensando quais escalações vai usar nos próximos 3, 4 jogos. Exatamente, quer dizer, é claro que tem um plano olhando para frente, como disse o Léo, provavelmente considerando que os jogos depois do jogo contra o Fluminense, né, são jogos talvez mais tranquilos e portanto, a partir daí, ele fez esse planejamento. Até porque hoje é terça-feira e o jogo contra o Fluminense é domingo. Eu ficaria muito surpreso se no jogo contra o Fluminense ele não entrar
com a equipe principal, vai entrar provavelmente com o time principal. Então, ele está dosando na minutagem, me parece também. Então, a coisa não existem 180 minutos por jogo. Exceção feita. Menos o Gustavo Gomes. Isso que eu ia falar. Exceção feita ao Gustavo Gomes, que joga todos os minutos. 12 jogos consecutivos. Mas veja bem, contra a Juazeirense, ele não tirou o Rafael Veiga. Será que ele achou que o jogo estava difícil, eu preciso dele? E ele começou com o Dudu e com o Rafael. Hoje ele substitui o Rafael. Quando estava ganhando o mesmo Petroleiro de 4, é que ele pôs Dudu e Rafael no jogo daqui. E aí eu... Na hora até estava assistindo, mandei uma mensagem para o Zinho, esse técnico aí, é ele que quer poupar, é ele que está reclamando, o jogo já está 4, ele mete Dudu e Rafael. Aí o Rafael fez aqueles 2 golaços, eu falei, o Zinho, que bom que ele colocou o Rafael. No final. E hoje eu não sei, ele fala de negócio de recordes e tal, eu não sei se o Rafael, que está a 1 gol ali, de ser o maior da história, já estava empatado com o Alex, o Rony, que está com 13... Será que esse cara não dá o toque, professor? Passou, né? Então, aí o tanto que ele fez 3. Será que esse cara também não dá o toque? Professor, eu estou muito bem para jogar hoje? Pode me levar? Não sei. É que eu acho que assim, hoje especificamente, o time inteiro me parece que é uma decisão de cima, né? De assim, não, vamos colocar o time inteiro porque eles precisam a 1 semana mais ou menos do próximo jogo. São 5 dias, na verdade, mas jogar. O que eu acho que talvez tranquilize quem imagina que o time possa, né, de repente, perder jogadores por essas escolhas, é que é isso que eu falei. Não se trata, evidentemente, já ficou muito claro, de uma comissão técnica que é aquelas coisas que dizem, esse negócio de poupar é frescura, isso aí não precisa, né? O jogador joga, jogador que entra... Não é óbvio que não é isso. Quer dizer, então, é óbvio, até por tudo que o Abel tem falado, que tem um estudo ali, que tem algo pensado. E são bem detalhistas. Eles são muito detalhistas, os caras, eles passam... Então, eu acho que, nesse aspecto, a gente sabe que as escolhas que estão sendo feitas, principalmente nesses jogos que são jogos mais tranquilos e num momento tranquilo do Palmeiras, são escolhas feitas baseadas, né, na questão física, muito. Não é só a escolha técnica do, eu preciso desses caras para jogar contra o Petroleiro. Agora, só o Mauro... o Mauro falou do Dudu e Veiga saindo, Dudu e Veiga entrando. Eles não saíram contra a Juazeirense. Exato. Eles não saíram. Hoje sim, mas naquele jogo não. Então, ou seja... Mas o que eu ia dizer assim, me parece que cada vez mais o entrosamento desses dois, a sinergia que os dois têm, quer dizer, o quanto um está enriquecendo o jogo do outro, cada vez mais, o que poderia ser uma coisa de, num jogo eu vou escalar o Dudu, aí depois vou poupar o Dudu, vou colocar o Veiga no outro e alternar esses dois, quer dizer, separá-los, hoje está parecendo uma escolha que não vai fazer nenhum sentido pelo quanto eles estão poupá-los, não separá-los. Né? Tira junto, coloca junto, entendeu? Exatamente. Nós temos para apresentar aqui uma entrevista do Rafael Veiga falando exatamente sobre essa questão do recorde, né? Se tornou hoje o jogador do Palmeiras com o maior número de gols na Conmebol Libertadores em todos os tempos. Mas antes nós vamos rodar o lance que enfureceu o Abel Ferreira envolvendo o Wesley. Dá uma olhada, que ele chama de desconcentração e ele mostrou toda a insatisfação, podemos definir assim, já lá no momento, né? Porque a bola vai entrar e o Wesley impedido, né? Se o Wesley desiste da jogada, com a bola entrando, é gol do Palmeiras. E o Wesley impedido, toca na bola e o Abel Ferreira já se virou ali para o banco de reservas e ficou bravo. Você imagina o time tão coletivo, essa versão individualista. Não sei se ele sabia que estava impedido. Ele não sabia, coitado dele. Mas aí tem que saber. Tem que saber, dá para saber. Ele está sozinho na pequena área. Dá para saber. É o Zé Rafael, né, que se antecipa ali ao zagueiro e desvia. Na cabeça do Abel joga como se tivesse 0-0. Né? Eu acho que passa muito por aí. Não, se fosse um clássico contra o Flamengo lá na Bolívia, o Wesley não ia vir no mesmo avião. Eu vou um pouco... não pode fazer isso. Eu vou um pouco além do resultado. 4-0, Bilha. Eu vou um pouco além do resultado. Eu acho que para a maneira como o Abel construiu o ambiente e como ele pensa o futebol, qualquer decisão individual que não se justifica, que fere o que é a ideia coletiva, que é a ideia
O todos somos que reza o que é o Abel Ferreira no Palmeiras, ela é extremamente agressiva a maneira como o treinador vê. Então não é questão de um gol a mais, um gol a menos, resultado ou não resultado. É uma agressão à ideia do jogo extremamente coletivo que o técnico vende, trabalha, implementa o tempo inteiro, dia após dia, desde o dia que ele pisou no clube. Eu acho que essa decisão de que tem falta de concentração e um pouco de individualismo, ela é exatamente a antítese de tudo que o técnico espera do jogador. Por isso essa reação. Viu? Tanto o impedimento era claro que a reação do Navarro, né? Olha a reação do Navarro. Ele faz, não, Wesley, não é que assim, não é que ele vai comemorar o gol. Ele faz, não, você não fez isso. Ele pensou nisso, quer dizer, ele tinha já essa coisa. E tem palmeirense que comprou esse abelismo aí, que tem até ligados ao programa, não sentados nessa mesa, tá? Mas que ficaram revoltados na redação lá, chutaram cadeira. Tava do lado do Will que gritou. É mesmo? Tá no ponto do Paulo Andrade? Não vou dizer nem que sim, nem que não, mas tá. Eu vou te Mas a verdade é assim, dentro de tudo isso que o Bira falou, o Wesley que se cuide, que a batata assou muito para ele. E tem o outro, são 14 jogos também, a gente está falando que o Verão está recuperando e tal, o Verão já vem com 14 jogos, não tanto quanto o Gomes, né, jogando o tempo todo, mas entrando como titular. Então, assim, cada vez mais se vê que o espaço é do Verón e ele tem talento para isso mesmo. E aí o Wesley me dá uma dessa hoje com o professor, vai ficar difícil para ele.